O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar para toda a região de Farroupilha, onde a NET chega. E também no Facebook, no YouTube, redes sociais e ainda no aplicativo TV Cidade Farroupilha, com o apoio de Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro, um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta de hoje dá continuidade ao rescaldo eleitoral, enfim, analisando mais profundamente o resultado das eleições do domingo. Nosso convidado é o jornalista e também colunista Guilherme Macalossi, que está com a gente aqui nos estúdios. Nós vamos entrar agora neste segundo segmento do programa, na segunda edição, na composição dos poderes legislativos. Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa Gaúcha, e também com a Câmara Federal em Brasília. Nós temos na Câmara Federal em Brasília 31 cadeiras que são gaúchas do Rio Grande do Sul, e depois falaremos também rapidamente sobre o Senado Federal. Guilherme, sobre a questão da Assembleia Legislativa Gaúcha, a gente vê que dois partidos estão com o mesmo número de cadeiras, mas temos lá no final uma série de partidos que fizeram ou dois, ou a maioria, uma cadeira. Nós teremos uma Assembleia politicamente mais pulverizada? Muito mais, e eu queria só fazer uma errata, porque no outro programa eu falei que o PT tinha 11 deputados, eu estava com a atualização anterior dos votos, e no fim das contas o PT acabou com 8. Mas é uma bancada considerável, empatada apenas em tamanho com a do PMDB. Mas aí você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 partidos na Assembleia Legislativa Gaúcha. Vai exigir muito mais do próximo governador? Muito mais, ainda que algumas dessas bancadas sejam formadas apenas por um parlamentar, né? Mas você vai ter que ter um poder de negociação muito grande, né? E obviamente que a composição deverá levar em consideração a troca, né, infelizmente, de cargos por apoio político, ainda que em alguns casos... Mais um balcão de negócios, então. Eu acho que o caminho é esse, a não ser obviamente, que o novo governo, imbuído do movimento de mudança que parece se consolidar na sociedade, resolva fazer uma diferente negociação com esses partidos políticos. E eu acho, inclusive, que haverá uma exigência maior por parte do eleitor para que o troca-troca não se realize, seja um apoio unicamente em termos de verificação e aprovação de projetos, que é o que a sociedade quer. Mas, né, se você vê aqui a composição, o quórum para mudanças na Constituição gaúcha fica no limite. Fica no limite. E algumas mudanças que são necessárias no Estado dependem da aprovação de projetos desta envergadura. Sim. Então é uma situação bem complicada. O próximo governador vai enfrentar. Nós havíamos feito uma projeção no debate eleitoral, no painel eleitoral do domingo, ainda os números não estavam todos computados, pode ter mudado alguma coisa. Mas, pegando a coligação do governador Sartori e a coligação do candidato Eduardo Leite, o Sartori, pela sua coligação, teria 14 deputados, enquanto que o Leite, pela sua coligação, chegaria a 18 deputados. Mas nenhum outro teria a maioria na Assembleia. Terá que buscar esta maioria. Mas é bem provável que os dois tenham o mesmo tamanho no governo, porque são dois candidatos que têm uma linha muito próxima. Diferenças pontuais que não caracterizam uma divisão ideológica. São dois candidatos de centro, então não tem muita distinção, né? É que nem tu pegar ali as ideias do Ciro Gomes e do Haddad, não tem grandes diferenças, né? Tu vai ali mais pela personalidade, por fatores subjetivos, e não necessariamente por projetos. Talvez o PSB seja uma diferença nesse contexto. O PSB é aliado do Sartori. Né? Tem que ver aí como é que vai se fazer a composição. Em São Paulo,
durante um tempo, aí houve uma aliança do PSB com o PSDB. Hoje estão na disputa. Hoje estão na disputa. Mas não é impossível de se trazer o PSB, visto que o PSB aqui do estado do Rio Grande do Sul, para a média nacional, é um PSB reformista. O PSB aqui do Rio Grande do Sul é um PSB que adotou um discurso muito próximo daquele defendido de modernização do Estado. Então, digamos, é uma esquerda mais racional do que a do PDT e a do PT. Então, é um partido possível de se dialogar. Então, vai depender de como é que o governador vai sentar com esse partido e tratar dessas questões. O Sartori tem uma afinidade, porque, afinal de contas, compôs com o PSB. Eu acho que o Eduardo Leite, se ganha a eleição, vai ter que ir lá, bater na porta do PSB e fazer, nós temos essas e essas propostas, nós queremos ver como é que vocês se posicionam a respeito, para fazer uma composição, pelo menos, na Assembleia Legislativa. Porque os votos do PSB são 3, serão muito importantes para a aprovação de projetos no Rio Grande do Sul. Na tua análise e opinião, houve uma renovação até acima do esperado para a Assembleia Legislativa? Eu não sei qual... Quebrei a caneta. Eu não sei qual... Fico mexendo na caneta. Eu não sei qual que foi o grau de... Não foi? Qual que foi o percentual? Também não cheguei, mas tem vários nomes novos. Teve uns 13, 14 deputados novos. Se não mais. Eu sei para federal. Porque agora. Às vezes a pessoa fala em renovação e tu acha que são pessoas realmente novas, mas é alguém que está vindo de um outro cargo político, trocando um mandato por outro, e daí isso se inclui dentro das renovações do Por parlamento. exemplo, a Francis Somense, deputada estadual eleita por Farroupilha, ou de Farroupilha, melhor dizendo, pode ser vista como reconhecida como uma renovação. Porque ela não veio da política. Ainda que uma surpresa a eleição da Francis para você? Eu acho que o resultado dela foi muito bom, 15 mil votos para alguém que nunca tinha concorrido a cargo nenhum, mas não foi uma votação capaz de alçá-la à condição de deputada titular. Em virtude, ela só foi eleita pelo coeficiente eleitoral. Pelo quociente eleitoral. Quociente. Tá Eu também costumo errar. Quociente. Coeficiente, quociente, mas é quociente eleitoral. Ela entrou o Sérgio Pérez puxou. Ela foi puxada. Está dentro da lei, deputada eleita. Mas tinham muitos outros parlamentares com uma votação superior a ela que não entraram. Os deputados fizeram 30, 35 mil votos. Eu considero o modelo de quociente eleitoral uma distorção que, infelizmente, prejudica a capacidade do legislativo de realmente representar a sociedade. Se fosse uma eleição unicamente baseada na quantidade de votos que cada um teve, a França estaria fora do parlamento e outros estariam em seu lugar. Mas a lei é essa, ela entra e comparativamente ao Álvaro Boézio, ela teve uma votação impressionante. E daí nós trazemos a disputa para uma questão municipal. Quantos votos fez Francis Somense em Farroupilha? 10 mil votos. Quantos votos fez Álvaro Boézio em Farroupilha? 5 mil votos. 5 mil votos. Então nós podemos números arredondados. Então nós podemos colocar isso na disputa PMDB-PDT aqui em Farroupilha, ainda que ela não seja do PDT, porque ela é a candidata do prefeito. E o Álvaro Boézio é o candidato da oposição. Pesou vitória de Clayton Gonçalves e derrota do PMDB. Novamente, terceira derrota do PMDB para Clayton. O prefeito Clayton pesou muito na votação da Francis Somense? Eu acho que em Farroupilha sim. Eu acho que pesou muito, muito mesmo. E o PMDB tem o seu terceiro nome derrotado numa eleição no município. Mas primeiro foi Bareta, depois Pascoal e agora Boézio? Isso, são os 3 principais nomes do PMDB de Farroupilha. E os 3 derrotados. Agora, alguém vai dizer assim, mas é diferente uma eleição para o Legislativo e uma eleição para o Executivo Municipal. Uma eleição para o Legislativo Estadual e uma eleição para o Executivo Municipal. Claro, as eleições legislativas, elas costumam ser pulverizadas, né? Às vezes você tem várias pessoas em que você gostaria de votar e você não pode, porque só pode votar em um. E você vota em quem você tem mais proximidade. Mas vamos pegar aqui como base eleitoral. A base eleitoral do Boézio é Farroupilha, por mais que
os seus defensores digam que ele tenha se expandido para outros municípios, mas a votação dele foi pífia em todos os municípios. Né? E em Farroupilha um impacto muito grande, de um mandato muito turbulento. Quem já teve 13 mil votos aqui, né? Pô, ou mais. São para mais da metade. Um terço quase. É muito voto perdido. E qual é o motivo de ter perdido esses votos? Um dos motivos foi um mandato muito turbulento, com notícias ruins na mídia, a questão do acusações envolvendo funcionários fantasmas. Isso pulverizou a imagem do Álvaro Davi Boécio em Farroupilha. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem o governo do Clayton Gonçalves, que tem suas falhas, tem vários erros de condução, vários problemas, como qualquer governo tem, mas não tem nenhuma acusação de corrupção, nada. O prefeito ainda tem uma enorme credibilidade pessoal. Ele, prefeito Clayton Gonçalves. E o PMDB vem de contínuas derrotas no município e a perda, né, de substrato eleitoral. Então, o PMDB tem que avaliar muito bem a eleição do Álvaro Davi Boécio e mudar radicalmente de postura se não quiser ser derrotado novamente no próximo pleito municipal. Onde, na minha avaliação, eu risco dizer, o grande diferencial será, novamente, a novidade. A novidade emplacará também no âmbito municipal? Eu não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Quem se posicionar como novo, larga pode na até frente. ser alguém ligado a um partido como PDT, Sim. PMDB, PP, mas tem que ser alguém mas não novo. figuras... Não figuras do... Eu acredito que as figuras do establishment político de Farroupilha, elas têm menos chances do que alguém vindo de fora. Eu acho que, só analisar o cenário nacional. É só analisar o cenário nacional. As novidades, elas aqui cativaram o público. O Clayton Gonçalves é um vitorioso pessoal e não partidário. A vitória é do Clayton. As vitórias... As duas foram ligadas a Clayton Gonçalves, não ao PDT. Tanto é assim que o Clayton se sentiu à vontade de conduzir a sua esposa para um outro partido que não o PDT. E o candidato que não foi apoiado por ele, que é o Vinícius Ribeiro, não foi eleito. E o Raul? E o Raul também não. Não sei nem quantos votos fez o Raul, acho. 1000 e alguma coisa. Os dois candidatos que ele não apoiou não foram eleitos. E poderiam ter recebido uma boa parte desses 10 mil votos que ela fez em Farroupilha. Quantos eleitores tem Farroupilha? 55.560 eleitores aptos a votar. Quantos votos teve o Clayton Gonçalves na última eleição? Eu não recordo o número agora. 20 mil votos? Foi mais. 23, por aí. Mas ela teve uma votação de candidato para o executivo municipal. Pode se cacifar para buscar o executivo municipal? Ela é o grande nome da coligação do Clayton para a próxima eleição municipal. Tenho certeza. E pode, por ela ser esposa do prefeito? E por ser nova na política, tem grandes chances de se sagrar vencedora. E é mulher. Mas ela pode... mulher, tem vários fatores. A Francis pode concorrer a prefeita, sendo que o Clayton Gonçalves é prefeito, reeleito. Pode. A legislação permite isso? Claro que pode. Claro que pode. Não tem o menor problema. Porque não pode é ele. Sim, ele esgotou. Ela pode. Agora tem que haver um interstício, né? Período de um mandato fora. Depois pode voltar. Pode voltar. Mas ela pode. E ela é um nome que agora tem 10 mil votos pro legislativo. 10 mil votos pro legislativo é muita coisa. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta. Vamos dar uma olhada na composição também da Câmara Federal. Aumenta... Posso interromper o fim? Diga. Estava naquela indefinição, porque sempre fim de governo é assim, né? Sim. As alianças começam a costurar acordos, em geral se pulveriza as alianças, né? Numa eleição de sucessão, de uma reeleição, tu tem vários candidatos em geral, né? Quem diria que Clayton Gonçalves encontraria o eventual nome que o substitua na coligação em casa? A receita caseira, né? Por que não? Vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você.
O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo, Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta já está de volta pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Os assuntos do nosso cotidiano são tema de pauta do Cidade Aberta. E o nosso assunto no momento é a questão política, as eleições do domingo. Está conosco aqui nos estúdios colega, jornalista e também colunista Guilherme Macalossi. Guilherme, vamos agora alçar voo para Brasília, a composição da Câmara Federal em Brasília. O Rio Grande do Sul tem 31 cadeiras no parlamento, na Câmara dos Deputados em Brasília. Dos 31, ou 12 ou 13, não recordo, não tenho o número preciso, foram eleitos pela primeira vez e o restante, 18, 19 deputados foram reeleitos. O Rio Grande do Sul, tendo esses números, 12 ou 13 eleitos pela primeira vez e os outros reeleitos, emplaca uma renovação até legal? Sim, eu acho que teve boas novidades aqui, né? Nomes que se juntaram aos outros, mas assim,
esse negócio da claro renovação, que a grana... eu não sou assim um defensor absoluto da renovação, se o cara é qualificado e representa bem o seu estado, por que ele não pode continuar lá, né? A representação não pode ser um imperativo categórico, a renovação, né? Nem toda renovação é boa, né? Tem renovação que é ruim, tem renovação que não serve. Às vezes os políticos que estão já nos seus cargos são pessoas inventivas, capacitadas e qualificadas. Então, ficar analisando tudo sob o prisma da renovação, não é um fator absoluto na minha avaliação. Que caminhonada de votos levou o Marcel Van Hatten? Fez, né? Foi a maior votação de um candidato 349.855 Salvo votos. engano, porque não sei qual foi a votação específica do Sérgio Zambiase, foi a maior votação que eu lembre que no um estado. deputado federal recebeu no estado. No estado. É uma votação que fica muito acima, inclusive, da Manuela, que na época que concorreu fez 300 mil votos. Ele fez 349 mil. É uma votação consagradora. É o número de votos que é praticamente o colégio eleitoral de uma cidade como Caxias do Sul. Ele fez mais votos que o candidato do Novo ao governo do estado. O Matheus Bandeira fez em torno de 200 mil votos. O Marcel fez 349 mil, arredondando para baixo. Mas é uma quantidade imensa de votos, porque é quase o dobro da votação do segundo colocado, que é o Onix, que fez 183 mil. É um número muito expressivo. E é um número que vem na esteira dos posicionamentos defendidos pelo Marcel na Assembleia Legislativa. Ele foi, sem dúvida nenhuma, isso aqui, o resultado me dá essa razão. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o deputado mais lembrado dessa última legislativa, pelos seus posicionamentos incisivos, a sua postura em diversos aspectos contundente contra a esquerda, se colocando, inclusive, à direita do governo em várias questões. Ele, por exemplo, foi retirado da Assembleia Legislativa, porque era suplente, para que pudesse ser aprovado o aumento do ICMS aqui no estado. E ele era contra? Ele era contra e ia votar contra. E ele foi tirado, mas em vários momentos defendeu o governo com uma unhas e dentes, uma objetividade em relação às reformas do Estado que nem os integrantes do PMDB fizeram. Então ele foi premiado na onda antipetista, ainda que ele seja integrante do Novo e tenha feito campanha para o João Amoedo. Ele não era um candidato de Jair Bolsonaro. E dos nomes aqui, se tu vê, ele foi o único dos que lideraram, tanto nas disputas estaduais quanto nas disputas federais, não diretamente vinculado ao Jair Bolsonaro. De qualquer modo, vinculado ao antipetismo e a um posicionamento liberal conservador. Né? Os dois candidatos... É um caminho próprio quase, né? Os dois candidatos mais votados para deputado estadual são do PSL. Os dois candidatos mais votados para deputado federal, do Novo e do Democratas. O Onix, acho que foi muito beneficiado por ter se vinculado diretamente ao Jair Bolsonaro, porque não foi um mandato fácil para o Onix. Né? Vocês devem lembrar que ele admitiu ter recebido caixa 2 da JBS. Ele admitiu. Né? Ele não é uma acusação, ele admitiu. Então não foi um mandato muito fácil para ele. Ainda assim, ele conseguiu esses 180 e poucos mil votos vinculado ao Jair Bolsonaro. O Marcel, não vinculado ao Jair Bolsonaro, mas ancorado no eleitorado liberal, conservador e antipetista, que é o mesmo eleitorado que vota no Onix e votou no Jair Bolsonaro. Então você vê que os reflexos da eleição presidencial se dão em caráter estadual, porque eles se pulverizam em vários nomes, né? Que obviamente não tem o alcance do Jair Bolsonaro, porque estão numa eleição regional. A nova composição da Câmara dos Deputados, dos 513 deputados que compõem o Poder Legislativo em Brasília, nós temos nada mais, nada menos do que representantes de quantos partidos? 30 partidos políticos na Câmara, sendo que a atual legislatura tem ou 22 ou 23. Há um aumento de 7, 8 partidos a mais na divisão das cadeiras. Bom ou ruim? Eu acho péssimo, porque o Brasil não tem 30 ideologias, né? Ainda que ele tenha mais de 30 mil interesses. Os partidos políticos eles deveriam ser reduzidos, né?
nos países desenvolvidos, mesmo em países que adotam o parlamentarismo, o número de partidos é menor do que aqui. Né? Aqui a profusão de partidos, eu não estou dizendo que todos os partidos que surgiram, eles necessariamente cumprem esta infeliz sina de serem partidos de aluguel. Eu acho que o Novo, por exemplo, não é um partido que tem um estatuto, tem uma formação de líderes, tem quadros e tal, mas tem partidos aí que são partidos que não têm a menor razão de existir e foram beneficiados pela legislação. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, muito tempo atrás, tornou inconstitucional a cláusula de barreira. A cláusula de barreira era um modo de se racionalizar o número de partidos políticos. Bem, a situação que nós temos é essa. E, novamente, assim como aqui no Estado nós vamos ter 17 legendas na Assembleia, no nível federal vai ter que se negociar. E vai ter que se formar, de alguma maneira, uma maioria governamental. A questão é como é que vai se formar esta maioria. Se for o governo Jair Bolsonaro, haverá uma dificuldade de se fazer composição do modo como se várias vezes viu composições ancoradas em negociações de trocas de cargos. É o mesmo problema que nós vemos aqui no Rio Grande do Sul. O eleitorado do Jair Bolsonaro é um eleitorado refratário à negociata política, classicamente instituída no modelo de negociações brasileiro. Então o Jair Bolsonaro vai ter que se mover de outra maneira. Algo que está sendo ensaiado é em virtude de que no Brasil os nomes eles se filiam aos partidos políticos, não tanto em razão de adesão ao estatuto e adesão mais a comodidades. Né? Então você tem bancadas difusas e pluripartidárias. Né? Você tem a bancada ruralista, por exemplo, que é composta por pessoas de variados partidos. Você tem a bancada evangélica, que também está pulverizada em vários partidos. A bancada da bala. Eu não gosto desse nome porque é um nome inventado pela esquerda, mas eu gosto do nome da bancada da segurança. Da segurança. Então dá para dizer que existe a bancada da bandidagem. Não gosto dessas terminologias usadas pela imprensa esquerdista. Mas veja que todas essas bancadas influentes elas são compostas por formações pluripartidárias. Então, um modo talvez que esteja se desenhando é negociar com as bancadas pelos grupos de interesse do Congresso Nacional, formado por essas bancadas pluripartidárias, e ignorar a negociação com os partidos em si, ou seja, com as lideranças partidárias. É o único meio que eu vejo de o governo Bolsonaro fugir da clássica formação de governos por base na repartição dos espaços públicos para partidos. Você vai lá, você fala assim, vamos fazer uma coligação com determinado partido, o partido indica os nomes, em troca dos nomes, tem apoio no Congresso Nacional. A única forma disso não acontecer é fazer esse tipo de arranjo. Se vai funcionar, são outros 500. Né? O PT, eu acho que caminha para fazer os acordos clássicos. Senado Federal, foi surpresa a eleição do Luiz Carlos Reins para o Senado? Foi uma surpresa agradável. O Reins é um deputado muito qualificado, atuante, teve uma votação expressiva na última eleição. E foi talvez o erro mais clamoroso das pesquisas eleitorais, porque o Reins aparecia com 5, 6% das intenções de voto. Atrás do Beto Albuquerque, era o quarto colocado. Era o quarto colocado, e ele amealhou 2 milhões de votos. Ele fez votação para governo do Estado. Sim. Isso, maior que o candidato Eduardo Leite ao governo. Ele fez uma votação incrível. Ele fez uma votação fantástica. E daí, né, nós temos que falar. Isso só denota o erro que foi a candidatura da Ana Amélia Lemos como vice do Alckmin. Né? A Ana Amélia Lemos não jogou apenas a sua reeleição fora. A Ana Amélia antecipou o fim da sua carreira política? Ela antecipou o fim da sua carreira política, mas veja só, ela não jogou só a sua carreira fora. Ela jogou fora o governo do Estado. Porque é bem possível que o Reis fosse um candidato competitivo, inclusive nos votos com o Eduardo Leite e o Sartori. Ele fez votação maior do que os dois. E lembrando, ele é a opção
de muitas pessoas que votaram tanto num quanto no outro, e não aderiram aos candidatos ao Senado. Não aderiram ao Fogaça, ao Beto Albuquerque. Sim. Né? Ao Teve próprio muitos país, eleitores ao do próprio- Sartori que votaram no Heinz. Será que ele não tiraria os votos do Sartori? Será que ele não tiraria os votos do Se Haddad? fosse candidato a deputado, Isso a mostra governador, né? uma força eleitoral do Heinz muito grande, muito grande. E eu imagino a Ana Amélia Lemos lá em Brasília, vendo os 2 milhões de votos que ele recebeu e pensando assim, poderiam ser meus. Mas ela jogou fora, em nome de um projeto político cuja probabilidade de sucesso era muito pequena. Bom, E deu com os burros na água, né? e 1 minuto para fecharmos de uma forma geral. Quem ganhou e quem perdeu nesta eleição? Quem ganhou e quem perdeu nessa eleição? Eu acho que essa eleição tem 2 vencedores. A eleição nacional tem 2 eleições. Jair Bolsonaro e Lula. Jair Bolsonaro e Jair Lula. Bolsonaro e Lula. Porque, vamos lá, o Bolsonaro pelo fato de ter amealhado 50 milhões de votos praticamente. Né? Quase ter vencido a eleição no primeiro turno e eleito 50 deputados federais. Tendo sido o candidato antipetista com melhor desempenho no Nordeste. Tendo vencido no Sudeste inteiro, no Sul inteiro, no Centro-Oeste inteiro. Então ele é indiscutivelmente um grande vencedor dessa eleição. Mas Lula é um vencedor. O Lula é um vencedor pelo seguinte motivo. Haddad não existia até 20 dias atrás. Haddad fez 30 milhões de votos ancorado em Lula. O que leva a uma pergunta. Qual é? A pergunta é, qual teria sido o desempenho de Lula? Na eleição. Lula candidato. Lula candidato. Lula efetivamente candidato. Efetivamente candidato. Né? Então vocês vejam a força do cara. Ele está preso. Mesmo preso. Ele está preso. Ele está condenado, sem perspectiva, dentro de uma cela. Não apareceu mais. Está lá dentro, se comunicando por bilhetes. E conseguiu 30 milhões de votos para o Haddad. Ninguém se fez essa pergunta? Quantos votos o Lula conseguiria para ele? Guilherme, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu, Leandro. Sempre muito bom estar aqui junto contigo. Parabenizar aí a TV pela repercussão, pela audiência, pelo trabalho, a sua equipe, né? E a todos os seus organizadores. Então, parabéns. Obrigado, Leandro. Estamos sempre à disposição e você aparece lá no confronto também. Ótimo, da mesma forma. O Guilherme, além de colunista onde no momento? Eu tenho uma coluna no jornal Informante. Informante, local. O programa na Rádio Sonora. O Confronto. Que vai ao ar um pouquinho antes do teu programa. Das 19 até as 20h15, é isso? 20 horas, 20, tá? Eu trabalho na mídia do Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdos culturais. Sim. E também eu tenho o meu blog no portal Locus Online. Então, são as plataformas. Onde encontrar Guilherme Macalossi. E nas redes além sociais, das redes sociais. Redes sociais. Cidade Aberta fica por aqui. Até uma próxima edição. A gente volta a se encontrar na TV Cidade, a TV de Farroupilha.